Então, professor Dionísio, eu queria começar essa nossa conversa com a questão do por que, por exemplo, nas escolas a gente não nos é ensinado, né, muito a respeito da arte brasileira antes do descobrimento. Eu tenho a impressão de que, na verdade, é pela pouca familiaridade que você tem com a arqueologia. Porque quem domina o vocabulário, quem faz a pesquisa propriamente dita, é a arqueologia. E você acaba, no máximo, compondo, ou ensinando, ou aprendendo sobre o universo pré-histórico nas aulas de história. E também existe uma outra situação que é relativamente polêmica, que é o fato de que os arqueólogos não consideram os registros, por exemplo, da arte rupestre como arte. Para eles é muito exótico chamar como arte. Há uma ampla tendência contemporânea, já de uns 20 anos, por exemplo, que os arqueólogos tendem a apenas fazer descrições do que acham em campo. Quer dizer, eles praticamente hoje não interpretam mais o que estão vendo, tamanha a discordância do que eles estão encontrando. O argumento deles para isso é o quê? Que a arte seria uma categoria muito nossa, né, já de ser civilização histórica, e que seria talvez uma forçação de barra a gente querer ver naquelas manifestações, naquele conjunto de signos, arte. É isso? Olha, é uma forçação de barra. Vamos pensar, por exemplo, no que o Hans Belting nos ofereceu há 20 anos. Ele diz, olha, o que nós chamamos de arte hoje tem pouco mais de 500 anos. Na verdade, todo o contexto, a própria instituição do artista. Então, quer dizer, da Renascença para cá. Então, a pré-história é uma grande forçação de barra. E isso acontece em um determinado momento. Isso vai acontecer na passagem do século XIX para o XX, quando você começa a criar os processos de legitimação patrimonial. Então, quando você tem a arqueologia precisando de um discurso, precisando falar, olha, esse registro não é só um registro dos nossos antepassados ou das civilizações passadas, ele também tem um caráter estético, ele também tem um caráter que nós podemos explorar esteticamente, embora raramente tenham chamado de arte. Só que o discurso patrimonial, para potencializar e para proteger melhor, acabou aderindo à ideia de arte. Fora isso, os artistas modernos viram nesses registros arte. Assim como Picasso se encantou pela arte africana, mesmo que independentemente daquilo ter ou não. Picasso fez 5 viagens a Altamira, quer dizer, ele era apaixonado por isso também. E isso a arte, principalmente a pintura rupestre, vai influenciar bastante. Agora, assim, voltando àquela questão desse ensino da arte desse período no Brasil, há também muito, não sei se em função dessa razão que você aponta, a sensação de que a gente nunca fez tão grande, tão bem, tão grandiosamente quanto os nossos irmãos da América Central. Eu diria... O que seria isso, assim, um preconceito? É um preconceito. Isso foi passado. É um preconceito. Eu vou te dar, por exemplo... Faltado uma ignorância. É um preconceito. Primeiro, eu acho uma das coisas mais importantes. Nós conhecemos muito pouco da arte produzida fora. A gente conhece muito pouco do Brasil, mas a gente compara, na verdade, com algo que na escola não se é ensinado. Se é ensinado o básico, os grandes impérios, os seus momentos de ápice e de encontro. Eu acho que é uma questão importante aí. Eu te dou um exemplo que é interessante, que eu trago para a sala de aula. Por que eu levo a arqueologia para a história da arte? Basicamente para que ensine que todo o processo de catalogação e de classificação da história da arte, ele pode ser tão arbitrário, ele pode ser tão questionável quanto os da arqueologia. Embora a arqueologia saiba disso, não tem problema com isso. A arqueologia usa a ciência para especular, enquanto a história da arte, por algum motivo, em algum momento, ela acabou se transformando numa caixa forte, onde as suas verdades não podem ser questionadas. Então, essa questão metodológica é importante. Respondendo a sua pergunta, te dou um parâmetro que eu uso em sala de aula. É muito interessante a gente perceber, os arqueólogos, isso tem um pouco como consenso no Brasil. Por volta de 7 mil, 9 mil anos atrás, e esse atrás é 1950, né? O marco zero é 1950. Por volta de 7 mil, 9 mil anos atrás, houve uma mudança de costumes nesse universo, nessas comunidades primitivas, basicamente no Planalto Central e no Nordeste. Elas passaram a utilizar os abrigos,
o que a gente vai chamar das cavernas de maneira ordinária, de maneira comum, mais para pintura e para situações rituais. Raramente para sepulturas. A gente tem especificamente algumas situações de sepulturas infantis. O que significa? O que significa que aquilo que foi produzido anteriormente, essa mudança de hábitos, onde o momento onde se vivia dentro desse universo, dentro dessas cavernas, a arte era mais narrativa, ela era com uma qualidade e uma complexidade gráfica. E quanto mais próximo do que a gente vai chamar da nossa era cristã, ela vai perdendo essas qualidades narrativas. Eu sempre chamo a atenção em sala de aula para dizer o seguinte: olha, nós não podemos aplicar uma ideia evolucionista que se sai do abstrato para o concreto ou para o figurativo, ou do figurativo para o abstrato. É por isso que você não pode comparar a nossa arte com o universo que a gente pode chamar o universo hispano-americano, pré-histórico. É um outro universo com outras situações e outros recortes. Parte desse universo acaba influenciando não a nossa arte rupestre, mas a nossa cerâmica na Amazônia, que é muito pouco estudada. Isso que eu ia colocar, né? Que o fato da gente muitas vezes já receber esse preconceito fundado numa ignorância da coisa como ela é e partindo por uma comparação, né, capenga, né, como você muito bem colocou, a gente acaba perdendo a noção da complexidade que isso tudo é no seu contexto. Eu já vi uma entrevista da professora Anísia de Silveira? Não. A Guidon. A Nied Guidon. Nied Guidon. Dizendo que o Piauí, daquele período que a gente vê, né, no Parque da Capivara, era o que seria um primeiro mundo da pré-história. E quer dizer, isso abala a gente. A gente começa a perceber a partir de uma fala dessa de que, olha, havia coisas aqui interessantíssimas acontecendo que se manifestavam de outros modos, né, que não através da construção de pirâmides e o próprio caráter da especificidade de como essas comunidades se fixavam, né? Quer dizer, havia muito pouca diversidade do ponto de vista climático. Então você tinha uma possibilidade de realmente ter comunidades nômades em sentido de mais amplo, o que faz com que a fixação você necessite para a fixação de estruturas, de arquiteturas, de um caminhar civilizacional que te leve a isso. Né? É claro, quando você cita, por exemplo, o que é o clássico, né? Ninguém fala de arqueologia no Brasil sem passar pelo sul do Piauí, pela região de São Raimundo Nonato, o que depois, graças ao trabalho da Nied e da Anne-Marie Pessy, que a gente fala muito pouco, mas é uma parceria, né? Você tem, por exemplo, alguns complicadores. Elas não trouxeram apenas uma visão do que poderia ser toda a arqueologia, toda a arte rupestre para nós, né? Elas estabeleceram um novo marco, por exemplo, na classificação do que a gente vai chamar de tradição nordeste. E também para a arqueologia elas trazem complicadores, né? A gente pegar, por exemplo, a Pedra Furada, o Boqueirão da Pedra Furada. A Nied defende ali uma datação de mais de 20 mil anos, o que derruba de norte a sul do continente as datações de ocupação. Quer dizer, isso é não só uma questão estética, não é só uma questão de história ou arqueologia, mas também questões políticas muito sérias. Exatamente. Inclusive abala a concepção de pré-história na Europa, sim, porque eles falam, não, nós fomos os primeiros, aqui é mais velho. Ela fala, não, aqui é mais velho. Tem uma diferença. Ela chega a defender 50 mil anos, isso é muito polêmico, isso é evidentemente muito polêmico. Os arqueólogos acham de 20 a 30 mil um avanço poderoso. Né? Mas mesmo defendendo isso, ela não tem a prova. Ela já disse, ela ainda está em pesquisa, não, aquele carbono... O carbono 14. Na verdade, os sistemas de datação hoje ficaram muito mais complexos, né? Para nós, por exemplo, nós do mundo da arte, para que nos serve esse sistema de datação da arqueologia? Primeiro, nos serve para sempre nos alertar de uma coisa que eu acho muito poética. O que nós encontramos hoje, os arqueólogos sabem disso, mas os nossos alunos não sabem. O que nós encontramos hoje, nos paredões, nos boqueirões, nos complexos, nos sítios,
é algo que não foi pintado, não foi feito daquela forma. Nós temos, por exemplo, todo um processo de oxidação. Exato. Então, por exemplo, e essa oxidação, ela é, muitas vezes meus alunos, nossa, isso é um vermelho, isso me lembra a Rothko, isso me lembra Canning. Eu falo, olha, tudo bem, isso nos lembra hoje, é o que nós temos hoje, nós não podemos atribuir a situação. Outro ponto interessante, que é importante, que também traz toda uma pesquisa da Gabriela Martins no Nordeste, da Nied, da Anne-Marie, trouxeram para nós, é a possibilidade, por exemplo, de entender que uma parede para gravura e para pintura rupestre, ela não tem uma autoria no seu ciclo, daquilo que nos chegou até hoje. Há uma comunidade que em determinado período, 12 mil anos, faz uma intervenção, se 2 mil anos depois a outra faz uma intervenção por cima, alterando a configuração desse universo. O que a gente, por exemplo, chama de tradição Planalto é algo muito polêmico, porque se tem a ideia de que a tradição Planalto é, na verdade, alterações da tradição São Francisco, né? E essas nomenclaturas todas, essas divisões todas, elas acabam tendo a gente acaba tendo uma grande desconfiança em relação a elas. Talvez até, respondendo a tua pergunta inicial, talvez todo esse campo especulativo da arqueologia precisa de mais estudos no Brasil, ainda não tenha se consolidado, não tenha conseguido produzir um discurso pedagógico que a gente possa levar para a sala de aula. Porque as polêmicas, mesmo no universo didático, eu dou aula para a história da arte, para artes visuais e museologia, mesmo nesse universo universitário, com material já filtrado, as polêmicas são razoavelmente grandes. Pois é, mas isso eu queria te perguntar, assim, né? Você disse que há uma classificação um pouco aleatória, não sabe bem, porque agora, ao mesmo tempo, isso é um método, né, quase sempre assim, né? A gente vai criando, né, um pouco arbitrariamente esses grupos, dando esses nomes. E assim, o que o legitima, no fim das contas, apesar das polêmicas? Olha, a classificação que nós temos no Brasil é uma classificação mais ou menos consensual. Ela partiu de um arqueólogo que se estabeleceu em Minas Gerais, o André Proust, com ainda uma série de debates. Nos anos 70, a arqueologia foi marcada muito pelo que a gente chama da grande virada da linguística nas ciências humanas. E os métodos da linguística acabaram sendo utilizados para entender cada um daqueles grafismos como línguas próprias, em estágios de evolução diferenciados. Então é como se você estivesse olhando o latim, depois as neolatinas e como isso se desenvolve. É claro que há aí todo um campo, uma discussão muito grande, porque existem as tradições, né? A gente tem a tradição meridional, que é uma tradição efetivamente própria do que a gente vai chamar da região do Cone Sul, Paraguai, Uruguai, norte da Argentina. Por exemplo, tem esse questionamento que se faz nessa região do Sul, da perspectiva da tradição meridional, é uma tradição que, embora a gente esteja o espaço de ocupação, o interesse institucional, as pesquisas universitárias têm se intensificando, há uma série de discussões. Por exemplo, em nenhum momento se consegue afirmar que a tradição do sambaquis, aquela tradição, né, produzida no litoral do sul do Brasil, parte do Uruguai, que é uma tradição que acaba produzindo pequenos oulitos, esculturas em pedra, que essa tradição tenha sido responsável por parte das gravuras, sobretudo gravuras, que fazem a tradição meridional. Então ainda há uma contaminação. Não há como explicar essas possibilidades. Não há provas factíveis quanto a esse cruzamento. Ou seja, falta pesquisa. A gente só não pode dizer que o pior que a Amazônia, que é enorme, e ela está praticamente catalogada como tradição amazônica. Todos os arqueólogos dizem claramente. Nós catalogamos quase como se fosse a outra região que nós não conseguimos literalmente matematizar. Você pega, por exemplo, a Pedra Pintada no Pará e a Pedra Pintada em Roraima, com esses dois nomes, né? Aliás, Pedra Pintada, só para fazer uma pequena piada aqui, é um termo clássico de todos, né? Os nomes dos espaços são dados pelas pessoas que ali moram, né? Pelos habitantes. As duas Pedras Pintadas têm uma separação geográfica, tem uma relação arqueológica, histórico-arqueológica
totalmente dissociada e não cabem na ideia de uma grande tradição amazônica.